Então, pessoal, professor Veridiano, tá certo? E a aula de hoje será sobre potenciação com números inteiros, tá certo? Então, vamos lá. O que eu preciso relembrar, no caso aqui, sobre potenciação, tá, pessoal? Que é a quinta operação matemática. E aqui a gente vai dar uma análise, olhar, né? Justamente o que corresponde a esses elementozinhos lá, tá? Bonitinho. No caso aqui, note que o B, ele corresponde à base. O E, ele corresponde ao expoente. Que na prática, né? A gente vai analisar aqui da seguinte forma. Eu tenho o 2 embaixo, que é a nossa base. Eu tenho o 3 em cima, que é o nosso expoente. Consequentemente, o 8 corresponde ao resultado, ou seja, a nossa potência. Calculando uma potência. O que eu preciso saber, Veridiano, sobre cálculo de uma potência? Note que o primeiro passo, ele diz o seguinte: devemos repetir a base, a quantidade do expoente. Chega para cá para o quadro, para que eu comente isso aqui para vocês. Eu tenho aqui, ó, 2 elevado à quarta potência. Então, eu vou repetir a base 2, a quantidade que eu tenho correspondendo ao expoente. Então, eu tenho 2, 1, 2, 3, 4 vezes. Segundo passo, realizar a multiplicação por fatores iguais. Então, nota o seguinte aqui, ó, que nós iremos multiplicar. Como é sétimo ano, eu vou utilizar para representar a multiplicação pontinhos, tá? Então, vem comigo aqui. Multiplicação normal. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. 8 vezes 2 é igual a 16. Tá certo? Então, lembrando que isso aí é só para a gente dar uma relembrada sobre justamente esse conteúdo, mas a gente vai seguir aqui. Vamos lá. Casos especiais é justamente o seguinte. Primeiro caso, expoente zero. Todo número elevado a zero será igual a 1. Observação, com exceção do zero, tá, pessoal? Então, primeiro caso eu vou ter, olha só, eu vou ter na base 2 elevado a zero e como resultado vou ter 1. 50 de base e o zero de expoente, resultado também 1. Consequentemente, 36 elevado a zero é 1. 1 elevado a zero também é 1. 25 elevado a zero também é 1. Aí você pode brincar em casa e fazer com alguns outros valores. Vamos agora olhar o segundo caso especial. Expoente 1. Todo número elevado a 1 será igual a ele mesmo. Então, 100 elevado a 1 é igual a 100. 25 elevado a 1 é igual a 25. 1000 elevado a 1 é igual a 1000. Vamos seguir. Potência com números inteiros. Veridiano, relembra para mim o que significa justamente essa questão inteira. Pessoal, o número ele é inteiro quando ele é positivo e negativo. Como a gente está trabalhando com o pessoal do sétimo ano, eu vou trabalhar principalmente com a ideia dos valores negativos, tá? Então, quando é que ocorre? Na situação, ou seja, nas situações que a base ou o expoente são negativas. Então, vamos lá. Questão da leitura, né, que a gente precisa analisar aqui. É o seguinte, eu posso ler da seguinte forma aqui, olha. Menos 2 elevado a 1. Note
que por ser um número negativo, eu tenho a obrigação de utilizar o parêntese. Tá ok, pessoal? No outro caso, como a base é positiva, eu não tenho a necessidade de usar o parêntese, então eu leio da seguinte forma. 2 elevado a menos 2, tá, pessoal? Estou usando essa linguagem para que fique mais clara no nosso cotidiano. O que eu preciso saber também? Aí tem as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Eu não vou abordá-las aqui. Vou comentar sobre o jogo do sinal em relação à potenciação. Mas é preciso você saber que, olha só, quando eu tenho dois números, no caso, né, que eu vou fazer a relação entre eles, eu posso usar essa seguinte linguagem. Positivo e positivo, o resultado será um número positivo. Negativo e negativo, o resultado também será um valor positivo. Agora, positivo e negativo, obrigatoriamente meu resultado será negativo. Aqui eu tenho agora também negativo e positivo, ele será igual a negativo. Então, eu vou utilizar, principalmente nas horas que eu estiver utilizando na potenciação aqui. Então, vamos lá e analisar para a base negativa. Eu tenho duas situações. A primeira é, se o expoente for par, o resultado será positivo. Então, olha para cá, tá? Eu tenho aqui menos 2 elevado a 4, né? Então, volta aqui comigo, por favor, no quadro. E aí eu preciso mostrar para vocês. Eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 4. A mesma ideia, a mesma ideia. E eu devo repetir da forma que ela está aqui, olha, da forma que ela está aqui. Eu vou colocar menos 2 exatamente 4 vezes. O produto aqui, eu devo multiplicar normalmente. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E 8 vezes 2 é 16. Aqui é onde tem um problema a partir desse momento. Como são aqui, ó, negativas, se a gente não entendeu o comentário, tá? Que aí eu vou justamente querer que vocês entendam, é o seguinte, que quando a base ela for um valor negativo e o expoente lá em cima ele for um valor par, obrigatoriamente o resultado, o produto será um valor positivo. Mas, Veridiano, como é que a gente consegue analisar isso se porventura eu não lembrar desse comentário? Da seguinte maneira. Só para a gente enfatizar, tá, pessoal? Então, você vai notar, todas as vezes eu aconselho, enquanto você não conseguir, né, massificar em sua mente, você fazer do ladinho e sempre fazer essa brincadeirazinha. Olha como é legal. Eu vou fazer negativo e negativo. E vou olhar onde é que tem negativo e negativo. Então, negativo e negativo, eu vou ter positivo. Quer dizer que aqui será positivo. Aí eu vou fazer agora positivo e negativo. Positivo e negativo, eu terei ele negativo. Aí eu coloco esse negativo aqui embaixo para me lembrar. E agora eu faço negativo e negativo novamente, eu vou obter positivo. Tá, pessoal? Então, vamos continuar. A mesma coisa aqui, nesse outro caso. Volta para mim aqui, vou ler essa potência, tá? E aí a gente já vai conseguir fazer. Eu tenho menos 3 elevado a 2. Eu vou repetir esse menos 3 quantas vezes? Exatamente 2 vezes. Multiplico o normal, 3 vezes 3 é 9,
E aqui eu faço o jogo de sinal. Menos por menos, mais. Ok? Segue comigo aqui. Veridiano, eu já entendi quando o expoente ele é par. Agora, quando é que o expoente ele for ímpar? O que é que vai acontecer? Bem simples. Expoente par, resultado positivo. Expoente ímpar, resultado negativo. Então, olha para cá. Vem aqui para o quadro comigo, pessoal. Olha só. A base que eu tenho, menos 2 elevado à quinta potência. Vou repetir o 2 exatamente 5 vezes. No caso, 2 negativo, tá? Dois, três, 4 e mais uma, 5. E aí vou fazer o produto, a multiplicação do mesmo jeito normal. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 multiplicado por 2, 32. Agora tenho justamente aquela ideia do jogo de sinal, que aí a gente já viu anteriormente. Negativo e negativo, isso aí, positivo. Positivo e negativo, negativo. Negativo e negativo, positivo, né? Positivo e negativo, eu vou ter o valor negativo. Se porventura, né? Você pode anexar, você pode colocar sim o joguinho de sinal do ladinho e fazer essa operação, tá? Mas lembra que sempre quando o expoente ele for um valor ímpar, o resultado será negativo. Vamos seguir agora aqui em uma aplicação aqui, ou seja, nós vamos usar as propriedades. Primeiro caso, multiplicação de mesma base. Então, me acompanha aqui, que a gente vai utilizar justamente alguns conceitos que a gente já teria, no caso, analisado antes. No caso, na aula quando a gente teve aula no 6º ano, né? Mas é sempre bom dar uma voltadazinha e dar uma relembrada, né? Eu tenho aqui, olha, a base menos 2 elevado à terceira potência, né? Eu vou ter menos 2 elevado à quarta potência. Como se trata de uma multiplicação, eu vou repetir as bases. Então, a base igual que eu tenho aqui é 2. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o expoente 3 e eu vou somar ao expoente 4. Isso vai me dar um resultado o quê, Veridiano? A base continua sendo a mesma, ou seja, 2 negativo, né? Ou menos 2 no popular. E agora o expoente vai ser 3 mais 4, vai ser igual a 7. Tá bem? Olha esse outro exemplo aqui. Eu tenho aqui menos 1 elevado à terceira potência, multiplicado por menos 1 elevado à quarta potência. Note que vai ser o mesmo processo. Vou repetir o valor, no caso, a base em comum. Vou colocar menos 1 e vou pegar expoente 3 e vou somar novamente com expoente 4. Então, isso vai me dar 1 elevado a 1 negativo elevado a 7 ou a sétima potência, tá? Né? Lembrando, repete a base e soma os expoentes. Olha essa outra aqui agora, no segundo caso. No caso, eu vou ter a divisão. É quase o mesmo processo. Eu vou repetir a base também, só que ao invés de somar, nós iremos subtrair. Vamos aproveitar isso daqui. Vem para o quadro aqui comigo, pessoal. Então, nota só a operação, tá? Menos 2 elevado à quarta potência, dividido por menos 2 elevado à segunda potência, ou ao quadrado. Também é interessante você visualizar que eu posso representar desta forma aqui, olha. Que aí é importante comentar e demonstrar. Note que toda divisão, ou seja, toda operação de divisão, eu posso representá-la
em uma forma de fração. A primeira fração em cima, que é menos 2 elevado à quarta potência, e a segunda fração embaixo, menos 2 elevado à segunda potência. Com a mesma ideia, eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir a basezinha, menos 2, e vou subtrair, ou seja, subtrair 4 por 2, ou seja, expoente 4 menos a outra que tem o expoente 2. O meu resultado, 4 menos 2, é 2. O outro exemplozinho aqui, vou fazer aqui. Tem um espaço. Menos 5 elevado à sétima potência. E a outra, menos 5 elevado à quinta potência. Então, mesma ideiazinha, tá? Só que aí eu vou fazer mais direto. Vou repetir a base, menos 5, e vou pegar expoente 7, subtraído, ou seja, menos o expoente 5. O meu resultado será menos 5 elevado a 2. Relembrando, na divisão de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Eu tenho agora o terceiro caso, que é chamado de potência de uma potência, tá, pessoal? Pode notar e observar que em todas essas situações, tá? Em todas essas situações, nós vamos repetir a base. E sempre as operações serão realizadas com os expoentes. Nesse caso, exatamente nesse caso, vem aqui para o quadro comigo, pessoal. Eu vou ter aqui, ó, menos 2 como base. Dentro mesmo, no caso, essa potência, ela será menos 2 elevado a 2. E fora do parêntese, eu vou ter um expoente 4 lá fora. Então, o que processo eu vou realizar? Primeira coisa, o que a gente já vinha fazendo, repete a base, quem é a base? É 2. Expoente 2, eu irei multiplicar pelo expoente de fora, no caso, pelo expoente 4. Ou seja, menos 2 elevado 2 vezes 4, 8. Analise, pessoal, que eu repeti a base e multipliquei os expoentes. O outro exemplozinho que a gente tem é o seguinte. Menos 3 elevado ao cubo O à terceira potência. E fora do parêntese eu tenho um valor 2. Ou seja, o que é que a gente sempre faz, veridiano? Repete a base, menos 3, e faz a multiplicação com os expoentes. Então, eu vou ficar menos 3. 3 vezes 2 é exatamente 6. Pessoal, então, olha só. Para que a gente finalize, né? Eu obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. E lembre, ser empático é ver o mundo com os olhos dos outros. E não ver o nosso mundo refletido nos olhos deles. Obrigado demais pela atenção e até a próxima.